irmãos cursilistas, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de nós. Nessa noite, mais uma vez, com a nossa escola virtual do Movimento de Cursilho, queremos agradecer a Deus pela presença de cada um virtualmente nesse momento. Hoje teremos o grupo que fará a dezena, o grupo Peregrinos de Deus de Garopaba, a reflexão do Evangelho com o diácono Jânio, e o nosso palestrante desta noite será o professor Celso Loraski, falando sobre a Bíblia, um tema importantíssimo nas nossas vidas. Colocando as intenções dessa noite, eu coloco primeiramente por todos os sacerdotes, por toda a Santa Igreja, pelo movimento de cursilho de cristandade, pela perseverança dos grupos, pela união nas famílias e pelo término desta pandemia. Que nós possamos agradecer a cada dia a Deus pelo amor dele por nós, pela nossa saúde, pela nossa família e pela nossa perseverança no movimento, na caminhada. Hoje, aqui na nossa dezena, vamos botar em intenção pela retomada dos nossos encontros, tanto dos grupos quanto da nossa escola vivencial. Vamos rezar também pelos nossos políticos nesse ano de eleição. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, ó Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deverá ser levantado o Filho do Homem, para que todo o homem que nele crê tenha vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa da exaltação da Santa Cruz nos coloca diante do maior símbolo cristão que nos revela a grandeza surpreendente desse Deus, que transforma os sinais de morte em sinais de vida, que transforma a própria morte em vida plena. Somente Deus é capaz dessa natureza. Porém, mostra que todos nós cristãos somos convocados a participar desse processo transformador. Nas leituras propostas para esta festa, diz mais ou menos isso. Só que, antes de nós refletir a palavra de Deus, vale a pena recordar a beleza dessa festa. Porque toda liturgia é uma grande catequese, né? Toda liturgia é uma grande catequese, especialmente quando são tempos festivos. Então vale a pena recordar, porque não foi algo inventado pela igreja. Toda liturgia tem uma história, e a partir da história é que a beleza da liturgia se concretiza em cada um de nós. Queira ou não queira, é isso que acontece. Então, antes de refletir a palavra de Deus, vale a pena nós recordar a história dessa festa. Então, esta é uma festa que ganhou destaque no Oriente, onde é equiparada a festa da Páscoa no Oriente. Segundo o missal romano, relaciona-se a essa festa à dedicação das basílicas constantinianas, construídas no Gólgota e sob o sepulcro de Cristo. Segundo a tradição cristã, foi descoberta no ano 326 por Helena de Constantinopla, a mãe do imperador de Constantino I, durante uma peregrinação em Jerusalém. De acordo com esse episódio, a igreja do Santo Sepulcro foi construída no local da descoberta por ordem de Helena e Constantino. A igreja foi dedicada 9 anos depois, em 1335, no dia 13 de setembro. Ocorreu a dedicação da igreja e a cruz foi exposta no dia 14 do dia seguinte, para que os fiéis pudessem orar e venerar. Esta é, portanto, a data que celebramos até o dia de hoje. Na teologia da igreja cristã, apregoada a nossa igreja é a árvore da vida, é o tálamo, é o trono de Davi, é o altar, diz a teologia, é o altar da nova aliança. De Cristo novo Adão, dali da cruz jorrou o admirável sacramento da igreja. A cruz é senhorio de Cristo sobre os que no batismo são configurados por ele, pela morte e pela vida. Está lá no missal romano 2,66. Na liturgia da palavra deste dia, nós não podemos refletir só o Evangelho sem dar uma pincelada na primeira leitura, que os dois se combinam. Na liturgia da palavra deste dia, a cruz é exaltada por Deus, que transforma o terrível sinal de morte em sinal de vida.
Na primeira leitura do livro do Números, a serpente que causava a morte do povo, tá? Na travessia do deserto, tornou-se antídoto do seu próprio veneno, ao ser levantada por Moisés no haste. Os que eram picados precisavam só olhar para a serpente e ficavam curados. Um comportamento meio que estranho, se não fosse vindo da parte de Deus, que ordenou esse procedimento para revelar o seu poder transformador. É esse Deus que somos convidados, a descobrir no deserto da nossa vida, da nossa existência. Quando somos atingidos por males ameaçadores, como estamos vivendo nos tempos de hoje, a pandemia, e fora os outros males, basta confiar em Deus que Ele surpreendentemente nos indica um sinal de superação do sofrimento e de morte. Faz isso porque nos ama. No diálogo com Nicodemos, Jesus retoma o texto da primeira leitura, compara com o desfecho da sua missão no mundo. Do mesmo modo, diz Jesus, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha uma vida eterna e não pereça. Assim, o texto revela a dimensão do grande amor de Deus pelo mundo e por todos nós. Um Deus que é capaz de oferecer seu único Filho para que não morra todo aquele que nele crê. Desse modo, a cruz foi exaltada. Ao celebrar hoje a exaltação da Santa Cruz, celebramos este grandioso amor de Deus por nós. Celebramos a vida que venceu a morte. Celebramos a certeza de que todo sofrimento, por mais terrível que seja, tem um fim. Com este evento teológico, a cruz deixou de ser instrumento de morte e passou a ser instrumento da redenção da vida. Hoje, carregamos no peito, expomos nas nossas paredes, iniciamos os ritos sacramentais, começamos qualquer oração e terminamos com o sinal da cruz. Qualquer evento católico nosso, seja um retiro, seja uma oração, seja uma reunião, começamos e terminamos com o sinal da cruz. É o sinal da cruz, é o sinal da presença de Jesus entre nós, para que nós não nos esquecemos da missão que Ele nos confiou, de transformar as cruzes dos nossos irmãos em sinal de esperança. De todos os povos e línguas e nações, somos a única religião que exortamos a Santa Cruz, não como um amuleto, não como um símbolo, mas como um sinal de salvação. Porque Cristo poderia escolher outro sinal, mas quis escolher logo esse. Por isso, nas nossas comunidades sempre vão existir uma cruz, mas uma cruz com a imagem de Jesus. Mas também não como um sinal só de sofrimento, mas também como um sinal de vitória. É óbvio, quase que todo ser humano gosta de se livrar da dor. É a nossa tendência sempre se livrar dela. Mas para o projeto de salvação de Deus, não tem como passar pela cruz. Não existe só o Jesus do sábado de aleluia, o domingo da ressurreição, sem antes passar pela Sexta-feira Santa, o recolhimento da Sexta-feira Santa. Por isso que é nosso dever, como cristãos católicos, sempre testemunhar Jesus no feriado da Páscoa, que não seja para nós católicos um feriado comum, normal. É o feriado da dor, mas também da maravilha. É o feriado da dor, mas da alegria. O feriado da morte, mas também da vida. Somos católicos e temos que testemunhar isso. É um desejo nosso não vivenciar esse dia, mas é preciso vivenciar. A cruz para nós católicos não é só um símbolo, é uma alegria do amor de Deus por cada um de nós. Que nós possamos a cada dia, a cada instante, que fizemos o sinal da cruz, fizemos com respeito,
com amor e carinho. Porque só o sinal da cruz já nos mostra o crer em Deus Pai. Porque quando eu levanto a mão e dizer que Pai, então eu já estou chamando Deus de Pai. Que lá no creio, fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então fala da Trindade, do amor de Deus por cada um de nós. Que nós possamos ter o respeito com esse sinal. Não fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fazer e ser testemunho em qualquer lugar que a gente for, no restaurante. E quando a gente faz o sinal da cruz, todo mundo está sabendo que nós somos cristãos católicos, porque nós somos a única religião que fizemos esse sinal, no começo e no fim das nossas orações. Amém? Oi, shalom a todos vocês, cursilistas, participantes desse encontro, tendo em vista o aprofundamento da nossa espiritualidade como seguidores e seguidoras de Jesus. Eu sou o Celso Loraski, já estive algumas vezes com alegria no meio de vocês, de forma presencial, e segundo o que Mariceia me passou, nós hoje conversaremos sobre Bíblia, em vista do mês da Bíblia. Vamos aprofundar então o sentido do lema escolhido pela CNBB para o mês da Bíblia desse ano de 2020. Quero agradecer muito o convite e sugiro que nós ofereçamos esse encontro para que Deus ilumine as pessoas, os cientistas, as pessoas que estão se dedicando e doando a sua própria vida para salvar a vida de outros nesse tempo de coronavírus. Nos unimos, quem sabe transformar esse encontro como uma alavanca em vista de um pedido de Deus, da parte de Deus, para que intervenha em nosso mundo, em nossa humanidade, para que o caminho de vida, de fraternidade aconteça no meio de nós. O mês da Bíblia, ele iniciou em 1971, lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, em comemoração dos 50 anos da Arquidiocese. Depois as Irmãs Paulinas, através do Serviço de Animação Bíblica, o SAB, assumiram essa proposta e foram espalhando pelo Brasil afora, até que a CNBB então assume como um projeto em vista do conhecimento mais aprofundado da Bíblia e como alimento para a nossa espiritualidade. Está muito na esteira do que o Vaticano II, especialmente a partir do documento Dei Verbum, tem valorizado para que os católicos também assumissem essa atitude de conhecer a Bíblia, de descobrir nela a palavra de Deus que nos ilumina, que nos orienta, que nos fortalece na caminhada desta vida. Portanto, é um mês muito especial. Nós podemos aproveitar para que, unidos a todas as comunidades do Brasil, comunidades de fé, possamos conhecer, então, o livro em que foi extraído o lema do mês da Bíblia desse ano. Vocês lembram que o ano passado foi sobre o amor, baseado na primeira carta de João. Deus nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Certamente todos também participamos da proposta do que o ano passado, um tema muito, muito bonito, muito importante para a nossa caminhada. E esse ano foi escolhido o lema: abre a tua mão para teu irmão. Abre tua mão para teu irmão. Foi tirado do livro do Deuteronômio. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar nessa meia hora que nós temos para essa reflexão.
abre tua mão para teu irmão. O livro do Deuteronômio, o núcleo central, que são os capítulos 12 a 26, foi escrito pelo século VIII a.C., especialmente no tempo do rei Ezequias, que ele assumiu no ano 716 a.C. E nesse núcleo central, nós percebemos que existe uma proposta de centralização do poder e da religião, que sempre andou muito unido, né? Política e fé, política e religião, nas diversas etapas da história de Israel. E Ezequias, então, fez uma reforma. Depois dele vem também Josias, aí pelo ano 620, que toma essa mesma proposta de recentralização de tudo em Jerusalém. Antes disso, havia locais diversos para que as pessoas se reunissem e prestassem culto aos deuses diversos. Não havia somente o nome de Javé. Havia também outros deuses e deusas que diversos grupos, diversas tribos cultuavam. É o tempo da chamada monolatria. Javé como Deus principal, mas se admitia que houvessem outras divindades que os grupos, conforme as suas tradições, seguiam. O Ezequias e o Josias tentam eliminar todos esses locais de culto e centralizar tudo no Templo de Jerusalém. Um só local de culto é a grande proposta. Isso, na visão de Jesus, seria um projeto que não corresponde ao respeito às diversas tradições religiosas. Mas, de qualquer maneira, nós podemos, a partir do Deuteronômio, tirar certas lições importantes para nós hoje. Porque se nós formos ver o pé da letra, Deuteronômio está cheio de ambiguidades, de contradições. Conforme esse livro, especialmente aqui, um dos livros para esse mês da Bíblia, que é o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, né, os autores aqui é o Luiz Dietrich, que é aqui de Florianópolis, e o Rafael Rodrigues da Silva, eles colocam aqui como subtítulo, né, em busca da palavra de Deus que está por trás da letra do Deuteronômio. Uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedade. Contradições e ambiguidades é o que mais se encontra em Deuteronômio. Até na concepção de Deus, há um momento em que Deus pede que haja entre o povo relações de fraternidade, de justiça. E, em outro momento, ele manda simplesmente dizimar populações, matar sem piedade. Então, que tipo de Deus é esse que, no momento, pede o amor entre as pessoas, o respeito entre as pessoas, e no outro momento, sem piedade, manda destruir e, inclusive, tirar a própria vida? Porque nós sabemos que a Bíblia é uma colcha de retalhos. E ali dentro existem textos de diversas etapas, escritos por diversas mãos. E cada grupo tem seus interesses. Por exemplo, quando Ezequias está governando, está no tempo em que a Israel está sob o domínio dos assírios. E quando se escreve certos textos que estão no Deuteronômio, apresenta a mesma ideologia do poder. Quer dizer, Deus vai ser comparado com o imperador, que determina, que dá ordens, inclusive de matar. Portanto, a ideologia do poder está também dentro dos textos, ali quando a gente lê Deuteronômio, e muitos outros livros também na Bíblia, muitos outros textos, a gente percebe essas contradições. Por isso é importante discernir aonde está a palavra de Deus. E os estudiosos dizem que quanto mais antigos os textos, mais
transmitem mensagem de fraternidade, de amor, de justiça. O problema é quando entra a monarquia, quando se escolhe um rei em Israel. Enquanto as tribos viviam sem rei, depois da libertação da escravidão do Egito, existe uma preocupação muito grande de convivência social com base na partilha dos bens, com base na descentralização do poder, com base num ideal em que Deus é o rei, em que Ele é o dono de todas as coisas, em que Ele é o pai de todas as tribos. Quando entra, então, a monarquia, existe sempre a preocupação de opressão para manter o povo numa ordem em que o rei é que domina, que determina. Isso tudo nós encontramos nos textos da Bíblia. Então, esse lema escolhido para esse mês da Bíblia, ele é tirado num contexto em que deve ter sido uma orientação, um princípio muito importante antes de virar livro, né? Já no tempo do tribalismo. E a gente pode ler o contexto em que esse texto foi tirado, que é do capítulo 15 de Deuteronômio. Só vou ler um trechinho aqui, né? Quando ele diz o seguinte: quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Javé teu Deus te dará, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão para com esse teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil como este. Eis que se aproxima o 7º ano, que é o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre, nada lhe dando. E ele clamaria a Javé contra ti, e em ti haveria um pecado. Portanto, está no contexto do ano da remissão, o 7º ano, em que todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Abrir a mão, portanto, existe uma conotação sociopolítica muito forte, para que se mantenha a fraternidade entre todas as pessoas que pertencem ao povo de Israel. Abre tua mão ao teu irmão. Significa, ligando agora com a proposta de Jesus, significa realizar em nossa vida aquilo que é vontade de Deus. Quando ele olha para cada um dos seus filhos, para cada uma de suas filhas, ele sofre quando percebe que estão excluídos, ou está excluído, excluída, quando existe um modo de organizar a sociedade que seja excludente. Quando Jesus vem no seu ministério público, ele deixa bem claro que o reino de Deus é um reino que inclui a todos. Fazer com que, no lugar onde a gente mora, na cidade a que pertencemos, esse tipo de princípio seja fundamental. Nós não queremos viver a nossa fé no meio de uma sociedade que seja injusta, que seja excludente. E cada um de nós, de acordo com os dons que Deus deu, pode contribuir para construir esse mundo de fraternidade, de justiça e de paz. Junto a esse lema, portanto, abre a mão para teu irmão, existem no livro de Deuteronômio alguns outros temas ligados a este, como, por exemplo, o tema da memória. Memória é muito importante,
para a gente entender a Bíblia. A Bíblia, no fundo, é o recolhimento daquilo que na história Deus foi revelando ao povo de Israel. Para que a memória? Para viver bem o momento presente. Aquilo que nós aprendemos do passado pode servir de orientação para o que é importante, para o que é verdadeiro, para o que corresponde à vontade de Deus. É como se fosse um retrovisor. A gente olha, mas para nos dirigir direitinho para frente, para termos um futuro abençoado. O livro do Deuteronômio é o resultado da memória praticamente de 4 séculos. Ele começou a ser escrito, especialmente o núcleo central, chamado Código Deuteronômico, capítulos 12 a 26, aí pelo século VIII, e termina de ser redigido pelo século IV a.C. Portanto, são mais de 4 séculos de caminhada do povo de Israel, sem contar o tempo da oralidade, desde as tribos de Israel, aí pelo ano 1200 a.C. Uma caminhada longa, portanto, fruto da memória, da experiência, das diversas etapas que vive o povo de Israel. Por isso ele se torna muito importante, tão importante o Deuteronômio, que o próprio Jesus conhecia muito bem esse livro. Quando ele foi tentado pelo diabo, no início de seu ministério público, ele rebate a proposta demoníaca com 3 frases tiradas do Deuteronômio. Significa que Jesus meditou, refletiu sobre esse livro, sobre os princípios nele contidos que correspondiam à proposta que Jesus também viveu e transmitiu para o povo e para todos nós. Ele vai responder, por exemplo, uma frase: não só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tirou isso do Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Segunda frase: não tentarás ao Senhor teu Deus. Capítulo 6 do Deuteronômio. Terceira frase: somente adorarás ao Senhor teu Deus. E só a ele prestarás culto. Tirado também de Deuteronômio 6,13. Portanto, Jesus, e outras passagens, Segundo os estudiosos, mais de 200 vezes o livro do Deuteronômio é lembrado nos escritos do Segundo Testamento ou do Novo Testamento. Portanto, para os primeiros cristãos, era muito importante esse livro. Quem sabe nesse mês de setembro possamos conhecê-lo lendo, refletindo e conversando entre nós. Memória, portanto. O segundo tema é o tema da libertação. Libertação. É como um refrão ao longo do livro de Deuteronômio, a lembrança de que Deus é o Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e trouxe para a terra onde corre leite e mel. Deuteronômio, ele transmite as últimas palavras que Moisés teria transmitido antes do povo entrar na terra prometida, que são, então, bases fundamentais para que o povo possa viver numa sociedade que seja justa, fraterna e solidária. E é essencialmente uma sociedade livre da opressão. Essa é a grande utopia. Livre da mentira, da corrupção, da falsidade. Deus é um Deus que nos liberta de tudo aquilo que nos amarra e nos impede de sermos plenamente realizados. Libertação, portanto, o segundo tema, que está ligado ao lema do mês da Bíblia. Libertação. A frase que está em Deuteronômio, muitas vezes, é assim: eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim.
A adoração, portanto, devida a Yahvé, significa assumir um projeto que seja um projeto que inclui a todos sem exceção. Quando a monarquia entra, é que inicia a exclusão, né? Que vai aparecer pobres, abandonados, ou como o Deuteronômio lembra, as categorias de marginalizados são os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos. A proposta, portanto, é voltar a organizar um tipo de sociedade que seja parecido com o tempo em que viveram em tribos, o tempo do tribalismo. Terceiro tema ligado ao lema do mês da Bíblia é o tema da palavra. A palavra na Bíblia significa o próprio agir de Deus na história da humanidade. Veja a grande misericórdia e bondade de nosso Deus. Ele não necessitava se revelar. Na sua felicidade plena, não precisava demonstrar o seu rosto e o seu projeto para as criaturas. Mas ele, em vista do nosso bem, se revelou ao longo da história de Israel. Nessa tradição judaico-cristã, a revelação plena se dá na palavra encarnada que é o próprio Jesus Cristo. Se a gente for analisar os textos pós-Vaticano II, ou mesmo do Vaticano II, Dei Verbo, por exemplo, a Verbum Domini, que é uma atualização da Dei Verbo, né, sobre a palavra de Deus. Também os documentos aqui da América Latina, né, o documento de Aparecida, de Medellín, de Puebla, né, a gente vai perceber a valorização da palavra para a nossa caminhada nesse mundo. Da palavra de Deus que está por trás da letra. Por isso precisa-se buscar e distinguir aquilo que é realmente expressão da vontade de Deus e aquilo que é de interesses de grupos dominantes dentro da Bíblia. Expressões assim, por exemplo, a palavra de Deus é a alma de toda pastoral. A gente encontra nos documentos. É o centro de toda atividade eclesial. É o coração da vida cristã. É a seiva da árvore da vida plena. Veja que expressões riquíssimas aqui. É a rocha sobre a qual é construída a igreja. A palavra é o sangue do corpo de Cristo, que somos nós, o povo de Deus. Portanto, é aquilo que garante vida. É a fonte de vida, de justiça e de paz. É alimento dos agentes do reino de Deus. É força do discípulo e da discípula de Jesus Cristo. É o contato que atinge toda a vida. O cotidiano da nossa vida. É o fio condutor no caminho da fraternidade universal. É o lugar privilegiado de encontro com Jesus Cristo. Como é importante, no dia a dia da nossa vida, pararmos para ler um texto da Bíblia. Eu sempre sugiro, isso nós podemos fazer, né, de nós antes de deitarmos à noite, lermos o texto do Evangelho, que é do dia seguinte, que a igreja nos propõe para a nossa reflexão, e ficarmos meditando, refletindo, né, sobre as palavras que aí estão, sobre as atitudes que Jesus tem nesse tempo em que ele nos deixou bem claro qual é o caminho que nós podemos seguir em vista de nossa plena realização como seres humanos. Outra expressão aqui, a palavra de Deus transmite a salvação para toda pessoa que crê em Jesus Cristo. E assim tantas outras expressões que nós podemos encontrar lendo esses documentos da Igreja pós-Vaticano II. É muito importante isso. Outro tema ligado a isso, que nós encontramos no Deuteronômio, é o tema do amor, que diz tudo, né?
O tema do amor. Como é que a gente percebe isso? Exatamente nesse lema, né, do mês da Bíblia, se percebe qual que deve ser a atitude de quem acredita em Deus como nosso Pai comum, como Criador e Libertador de todas as coisas. Tanto é que na 1 João a gente vai encontrar essa linda expressão que sintetiza quem é realmente Deus. Deus é amor. E nós podemos viver isso como viveu Jesus. Veja como Jesus, nos pequenos gestos do seu dia a dia, vive o amor a Deus e o amor ao próximo. Inclusive, quando aquele sujeito chega a Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: olha, você deve viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, tirado também do livro do Deuteronômio, e ao próximo como a si mesmo. Então, com gestos cotidianos, a partir da casa em que a gente mora, nós podemos viver esse lema: abre tua mão para teu irmão, do amor mútuo, na compreensão, no diálogo, como certamente cada um de nós, cada um de vocês também se esforça em fazer. Outro tema é o tema da comunidade. Comunidade, comum unidade. O povo de Israel, e no Deuteronômio aparece muitas vezes essa expressão, fala de que somos todos irmãos. Abre a mão para teu irmão. Sentir-se, então, muito unido aos demais, muito unido à humanidade inteira. Agora, nesse tempo da pandemia, a gente percebe como o nosso destino está muito unido. Todos os povos, todas as religiões, todas as profissões, todas as classes sociais, nós somos irmãos e irmãs entre nós. Até eu lembro aqui que o Papa Francisco, durante essa pandemia, ele está escrevendo uma nova encíclica que vai ser lançada no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. E o título provisório, pelo menos, é esse: todos somos irmãos. São lições que o Papa certamente refletiu, junto com sua equipe de assessores, meditou muito, conversou muito e quer lançar agora essa proposta bonita, entre tantas outras que ele já lançou, para que nós possamos, quem sabe, aprender com esse tempo de parada a sermos mais fraternos entre nós, de colaborarmos em vista da vida digna, vida em abundância para todos. Somos uma comunidade. Comunidade, filhos e filhas do mesmo Pai. Outro tema é o tema da aliança. Aliança. Até o livro do Deuteronômio é considerado o livro da renovação da aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés, né? A aliança, que é aquela fórmula: eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Portanto, Deus transmite a sua mensagem, o seu plano de amor, a partir do povo de Israel, que ele escolheu não apenas para Israel, mas através de Israel atingir todos os povos. Está bem claro na Bíblia, por trás das letras, está claro o plano de Deus para a humanidade. E ele diz que a palavra de Deus que caiu do céu deve voltar com todos os frutos que Deus espera dos seus filhos e filhas. Pouco a pouco, quem sabe, o Espírito de Deus que está no meio de nós vai nos guiando e nós vamos tomando consciência da missão que nós temos nesse mundo, de sermos fiéis a essa aliança que Deus fez conosco. Foi iniciativa dele. Ele quis nos assumir como seus parceiros, construtores de um mundo novo, de justiça e de paz. Outro tema é o tema da terra. A terra para o povo de Israel, né, especialmente quando conquistam, quando se estabelecem em Canaã,
vai ser considerada a terra prometida, a terra que Deus lhes deu, conduzindo por 40 anos através do deserto, até que as tribos se organizassem nessa terra, onde corre leite e mel. Isso é, onde todos os recursos podem ser colhidos nessa terra que Deus nos dá. Como é importante isso também para nós hoje. Papa Francisco, quando escreveu a Laudato Si, ele diz uma frase lá muito importante que também nos ajuda a perceber mais um aspecto de como abrir a mão para o irmão. Ele vai dizer o seguinte: entre os pobres mais pobres está o planeta Terra hoje. Mais do que nunca, nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos, como cristãos, assumir essa responsabilidade de cuidado com essa casa comum. E sabemos que somente com atitudes que sejam de respeito, não de um consumismo desenfreado, não de uma exploração desmedida, insana, né, dos recursos que a Terra tem, destruindo muitos seres vivos, espécies de seres vivos, como é que vai ser, como é que vão sobreviver as gerações futuras? Nossa responsabilidade hoje é muito grande, a terra é sagrada. Deus nos deu para que fosse o espaço de uma vivência digna de todos nós. Existe também, no Deuteronômio, algumas passagens que se referem à ecologia, atitudes ecológicas. Atitudes ecológicas. Eu até vou ler para vocês algumas atitudes que tem lá. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo, aqui está no contexto de conquista, né? Antes de atacá-la e tomá-la, não deves abater suas árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um machado? Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um ser humano para que a trates como um sitiado? Contudo, se sabes que tal árvore não é frutífera, podes então cortá-la para o teu bem. Então existe uma distinção aí entre aquilo que deve ser conservado e aquilo que se pode tirar em vista do bem da sociedade. Por exemplo, ele vai dizer em outro momento: se vês um asno ou um boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente. Ajuda-o a levantar-se e a pô-lo em pé. Outra passagem: se pelo caminho encontras um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe que está sobre os filhotes, deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade. Depois pegarás os filhotes para que tudo corra bem a ti e prolongue os teus dias. Então mostra o seguinte, aqui está dentro do contexto de teologia da retribuição, né? Que significa, se nós cuidarmos bem de todas as coisas criadas, Deus nos abençoa. E está por trás disso a concepção de que é Deus, é Javé teu Deus, está lá no capítulo 10, que pertencem todas as coisas, que pertencem os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Tendo essa concepção de que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós somos os administradores, faz com que nós tenhamos uma atitude de muito respeito às coisas criadas. Enfim, mais um tema é o tema da autoridade, né? O rei, os profetas, os juízes, aqui fala especialmente da necessidade de agir sem exploração, sem corrupção, de respeito
em vista da promoção da justiça social. Vários textos, então, falam sobre como as autoridades devem se comportar. Enfim, queridos cursilistas, em vista daquilo que Deuteronômio nos oferece como princípios que Jesus também vai adotar, e nós que queremos com sinceridade seguir a Jesus, podemos, de fato, agirmos de tal maneira como colaboradores do projeto que Jesus chamava de Reino de Deus. Assim, a bênção de Deus será garantida no meio de nós, como vai dizer lá no capítulo 30 de Deuteronômio, vai dizer o seguinte, existem dois caminhos. É Deus falando então, eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Javé teu Deus, que hoje eu te ordeno, amando a Javé teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. Javé teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Olha o caminho que Deus nos oferece. Vamos pedir que o Espírito Santo realmente haja em nossa inteligência, em nosso coração, em nossas mãos, que é o nosso modo de agir. Que elas sejam abertas para acolher o que Deus nos pede, para acolher os nossos irmãos e irmãs e passarmos essa vida fazendo o bem uns para os outros, de acordo com os dons que Deus ofereceu a cada um de nós. Deus, portanto, nos abençoe. E que o Shalom, que significa vida plena, paz plena, alegria plena, realmente seja uma realidade no cotidiano de nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade e um grande abraço, irmãos e irmãs queridos.